Boa tarde, tudo bem? Hoje a nossa conversa vai ser sobre processamento do cacau para a fabricação do chocolate, né? Porque esse é um produto muito presente nas nossas vidas e tem muita relação com a engenharia de alimentos. Então, basicamente, aonde que nasce o cacau, né? Ou então assim, o chocolate ele não dá em árvore, né? Mas o cacau sim. Então, aonde que crescem as plantas do cacau? As plantas do cacau, elas crescem nos países onde eu tenho a linha do Equador que está atravessando. Então, nós temos países que incluem o Brasil, né, Peru e outros países aqui da América do Sul, e assim também nos outros continentes. Então, claro que hoje, com os avanços agronômicos, nós temos árvores de cacau plantadas no sul do Brasil, né, em cultivo experimental. Mas é uma árvore de clima quente, né, na sua maioria. Então, o que é a árvore do cacau? Aqui, para exemplificar, o que seria, né? Essa a gente chama de fruto do cacau ou baga do cacau, tem diversas cores quando está maduro. E ela é uma árvore que ela cresce normalmente em ambientes de floresta. Então, ela é uma árvore que ela gosta de sombra. Então, ela se dá muito bem no cultivo com outras áreas de floresta. Então, é muito comum observar a existência de pés de cacau no meio das florestas. Claro que tem fazendas produtoras de cacau, que tem plantações de cacau. Normalmente, então, ela é uma árvore que gosta de ser cultivada em ambiente sombreado. Então, no Brasil, ela é bastante cultivada na Bahia, por exemplo. Aqui são alguns frutos para vocês conhecerem um pouco melhor. Aqui tem uma foto de uma baga de cacau, eu mesma tirei essa foto. Então, normalmente um tamanho típico é um comprimento de 20 centímetros. E essa é uma coloração típica do que a gente chama do cacau forasteiro, que é um dos mais produzidos no Brasil. Ele é um cacau bem resistente. Como que começa então esse processo, pessoal? Então, nós temos a baga, aqui de novo minha mãozinha aparece. Esse é um corte, foi feito no fruto, então essa é a parte interior do fruto. As amêndoas são esses desenhos, esses gominhos que vocês enxergam. E a amêndoa, ela é envolta por uma camada, que a gente chama que é de mucilagem. Essa polpa, né, ou essa mucilagem que envolve a amêndoa, ela é rica em carboidratos. E esses carboidratos, depois eles vão ser utilizados na fermentação da amêndoa. Então aqui, se a gente abrir uma baga de cacau e experimentar essa amêndoa, ela não vai lembrar o sabor do chocolate. O sabor do chocolate, que é dado pela amêndoa de cacau, ele é só desenvolvido depois do processo de fermentação e o processo de secagem. Então, como que a gente processa o cacau? Primeiro é feita a colheita do fruto, depois é feito o partido, que é a quebra do fruto, depois é extraída, né, é retirada aquela polpa com as sementes, né, ou as amêndoas de cacau, em seguida é feita uma fermentação e depois uma secagem. Então, depois da secagem, eu tenho as amêndoas prontas para o processamento. A colheita dos frutos, então, ela é feita manualmente, né? Os frutos, eles não amadurecem todos de uma vez só. Então, esse período de colheita, ele pode durar entre 5 e 6 meses, né? Então, aqui é só uma imagem, né? Os frutos são colhidos e colocados ainda lá no local da plantação, né? Então, essa etapa aqui ainda é feita na fazenda, que é a processadora de cacau. A quebra dos frutos, então, também ela é feita muitas vezes manualmente, né, na própria fazenda, próximo no local de colheita. E tem alguns equipamentos bem adaptados, meio rústicos, para promover essa quebra. Mas é muito trabalho ainda manual, né? Então, ela é feita aqui, a partição do fruto, simplesmente utilizando uma faca. E daí, quando parte o fruto, já retira a amêndoa com a polpa. A amêndoa com a polpa, ela é colocada no que se chama de coxos de fermentação. Qual que é o objetivo dessa fermentação? O objetivo dessa fermentação é deixar, então, que os micro-organismos presentes naturalmente, né, na flora, vamos dizer assim, tanto da amêndoa como do próprio local, eles promovam a fermentação utilizando a polpa que recobre a semente. Então, dessa forma, nós temos as reações de fermentação,
aqui. Então, eu tenho a fermentação que acontece primeiramente na fase anaeróbia. Então, a parte da fermentação é onde vocês podem observar muitos processos físico-químicos. Então, a chave para ter um cacau de qualidade é a sua fermentação. Então, na primeira fase anaeróbia, demora em torno de 2-3 dias e, em seguida, nós temos a fase aeróbia. Como que é essa fase aeróbia da fermentação? É uma fase onde o revolvimento das amêndoas é manual, né? E daí, com esse revolvimento manual, tem a entrada do ar e a fermentação, então, ela passa a ser aeróbia. Nesse processo de fermentação, o que que acontece? Eu tenho a formação dos aromas precursores do chocolate, eu tenho uma diminuição do amargor da amêndoa, eu tenho a morte do germe, né? Porque como a amêndoa é uma semente, ela tem germe. Eu tenho a morte do germe, a produção de ácidos que depois eles vão também serem precursores de sabor característico do chocolate, e toda aquela polpa vai ser drenada, porque aquela polpa rica em carboidratos vai ser utilizada pelos micro-organismos. Depois da fermentação, nós temos a secagem, normalmente ela é feita também na fazenda, né? E ela é feita normalmente ao sol, né? Aproveitando locais que são quentes e protegidos contra a chuva e contra as intempéries durante a noite em galpões. Depois da secagem das amêndoas, nós temos elas prontas para seguirem para o processo, né, de extração da manteiga e outras matérias-primas. Então, até o processamento da amêndoa é feita nas fazendas produtoras de cacau. Daqui para frente, ele começa a ter envolvimento mais da parte industrial, que são as indústrias que vão processar essa amêndoa, como a Cargill, a Barrica Leboi e assim por diante. Então, por hoje é isso. Nós teremos mais módulos depois falando da produção do cacau. Obrigada!